Vou chamar a Fernanda Manhota, nossa analista de internacional, porque, Manhota, o Xi Jinping, líder chinês, ele traz uma frase bastante, uma colocação bastante forte, que ele diz o seguinte: quando a gente briga, quando a gente coopera, né, os dois ganham. Agora, quando a gente briga, os dois sofrem. Então, eu queria entender, né, apesar da rivalidade entre Estados Unidos e China, em que medida também um país depende do outro, Manhota? Boa tarde. Oi, Débora, boa tarde a você e a todos que nos acompanham no 360. Essa é a pergunta mais importante, eu diria, da geopolítica do século XXI. Inclusive, nas relações internacionais, se consolidou um termo que se aplica muito bem à relação Estados Unidos e China, que é o da interdependência complexa. São dois países que têm, claro, suas rivalidades, mas cuja relação se tornou tão imbricada que ficou difícil desacoplar. Aliás, usei essa palavra de propósito. É um termo que os americanos vêm perseguindo já há algumas décadas. Eles falam em decoupling, porque eles próprios reconheceram que a relação ficou tão próxima e tão umbilical que, em dado momento, isso podia ser uma certa fragilidade para os Estados Unidos, né? Então, os americanos entraram numa certa obsessão de tentar se desacoplar da China. Mas isso não é tão simples, Débora, e tem a ver com a sua pergunta. Eu diria que tem pelo menos três grandes dimensões em torno das quais essa interdependência acontece. Em primeiro lugar, é claro que a gente está falando de comércio e cadeias produtivas, né? Esse é o ponto de partida. Depois, a gente tem a questão do mundo financeiro e do dólar. E, por fim, a gente tem, claro, a tecnologia e o acesso a recursos estratégicos. Quando a gente olha para cada um desses três elementos, eu selecionei alguns dados aqui que é para a nossa audiência ter assim a dimensão da relação próxima e da relação de dependência que esses dois países têm. Do ponto de vista de comércio e cadeias produtivas, para vocês terem uma ideia, só o comércio de bens, em 2025, entre Estados Unidos e China, girou em torno de 415 bilhões de dólares. Basicamente, os Estados Unidos, Débora, dependem da China para uma série de mercados, principalmente eletrônicos, baterias, componentes industriais e minerais processados. Enquanto a China, por outro lado, depende, claro, do mercado consumidor americano, principalmente para conseguir manter o crescimento que já há algumas décadas está baseado numa estratégia de exportação, que é o que os chineses chamam de going out strategy, né? A ideia de crescer olhando para fora. Se a gente sai do comércio, dessas transações de troca, e vai para o mundo financeiro e para o papel do dólar, aí a coisa fica ainda mais sensível. Eu sempre lembro aqui que a China é ainda hoje um dos maiores detentores, uma das maiores detentoras de títulos da dívida pública dos Estados Unidos. Em números atualizados agora de 2026, Débora, olha só, cerca de 693 bilhões de dólares em títulos do Tesouro americano. Então, basicamente, os Estados Unidos ainda hoje dependem da compra estrangeira de dívida para financiar os seus déficits, né, que são inclusive impagáveis, e quem mais tem recursos para fazer isso é a China. E a China, por outro lado, para não dizer que não dependa dos Estados Unidos também, ela depende da estabilidade do dólar, porque afinal de contas a reserva também acontece em dólar. Então, para manter e proteger as suas reservas internacionais, ela precisa acompanhar o dólar. E por fim, né, chegando à dimensão da tecnologia e dos recursos estratégicos, a gente sabe que os Estados Unidos eles tentam limitar o avanço, principalmente no campo dos chips e da inteligência artificial. Mas, como também já citei mais cedo, quando falava aqui do comércio, eles ainda dependem da China para o processamento de minerais críticos e terras raras. É até um tema que triangula com a gente no Brasil, porque a China é um dos únicos países do mundo que desenvolveu esses recursos, né, de processamento, de beneficiamento. Então, países que são alternativos à China, como é o Brasil, que tem reservas, não necessariamente conseguem processar isso, inclusive os Estados Unidos. E a China, por outro lado, depende da tecnologia americana em algumas áreas, né, tecnologia mais avançada, e para acessar o mercado global. Quando a gente olha para esses recursos estratégicos que fazem parte da agenda bilateral, algumas coisas que dá para destacar, né? Soja, petróleo, semicondutores, minerais,
Quer dizer, o tempo todo esses países precisam dialogar sobre isso, seja por segurança alimentar, seja por segurança energética, seja pensando em termos dessa disputa de tecnologia, Débora.